Irmãs queridas, irmãos queridos, eu vos saúdo em nome de nosso Senhor Jesus. Que esta segunda-feira radiosa, com um assunto tão impactante, lindo, maravilhoso e, acima de tudo, necessário para o aprendizado de todos nós, que possamos começar a semana, como dizemos, com o pé direito, trazendo para as nossas almas o alimento essencial para o nosso prosseguimento espiritual. E o dia de hoje é muito importante, porque nós traremos hoje um assunto relacionado com a perfeição. Estudaremos aqui, nós todos, através de reflexões cuidadosas, o Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 17, que tem o título Sede Perfeitos. E o nosso livro, Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, na página 153, com o tema Perfeição. E os itens que a veneranda benfeitora Joana de Ângeles selecionou, os itens 1 e 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Portanto, nós vamos começar a nossa atividade de hoje com a observação do item número 1 do Evangelho, que está aqui, Mateus, capítulo 5, versículos 44 e 46 a 48. Vamos então observar o que Mateus escreveu. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Por quê? Se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celestial. E agora nós vamos ao item 2, que a veneranda benfeitora Joana de Ângeles identificou no caput, no início do capítulo que fala sobre a perfeição. Quando ela vai escrever, vamos observar aqui qual é o pensamento da veneranda benfeitora Joana de Ângeles ao desabrochar do capítulo. E ela começa, pois que Deus... Vamos primeiro então completar com o item 2 do Evangelho. Aqui está, o item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, e depois então nós seguiremos com a veneranda benfeitora. Vamos primeiro esgotar aqui a parte que ela identifica do Evangelho segundo o Espiritismo. No item 2, início, pois que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta proposição, e aqui tem, abre aspas, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celestial, fecha aspas, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, tornar-se-ia ela igual ao Criador, o que é inadmissível. Aí a nossa observação de Allan Kardec é redundante. Mas os homens a quem Jesus falava não compreenderiam essa nuance, pelo que ele se limitou a lhes apresentar um modelo e dizer-lhes que se esforçassem pelo alcançar. As palavras de Jesus, portanto, devem ser entendidas no sentido da perfeição relativa, a que a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. E aí nós perguntamos, e em que consiste essa perfeição? Jesus nos diz, em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem e caluniam. Mostra Jesus, desse modo, que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. O grau da perfeição de cada pessoa está na razão direta da extensão do seu amor. A frase é linda de Allan Kardec. Eu vou repetir porque daqui a pouquinho a veneranda benfeitora Joana de Ângeles vai fazer referência a esse mesmo sentido. O grau da perfeição de cada pessoa está na razão direta
da extensão do seu amor. Foi por isso que Jesus, depois de haver dado a seus discípulos as regras da caridade, no que tem de mais sublime, lhes disse: sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai celestial. Lindo. Agora nós vamos observar uma parte. Aqui nós temos a veneranda benfeitora Joana de Ângeles, mas nós consultamos hoje pela manhã, por inspiração, esse livro aqui lindo, maravilhoso. Olha aqui, Joana de Ângeles, no livro Garimpo de Amor, no capítulo 22, que tem o título Amor e Responsabilidade, quando ela escreve: pode-se medir o grau de espiritualidade de uma pessoa pela sua capacidade de amar. Viram a sintonia com o que Kardec escreveu no livro Evangelho segundo o Espiritismo? Pode-se medir o grau de espiritualidade de uma pessoa pela sua capacidade de amar. É lindo, é uma objetividade maravilhosa o pensamento da veneranda benfeitora Joana de Ângeles. Mas, como o nosso coração bate para Joana de Ângeles e para Amélia Rodrigues, nós vamos trazer aqui hoje para vocês, Amélia Rodrigues, Primícias do Reino, na página 126, quando ela escreve: proclamar e difundir as primícias do reino constituía a ventura de Jesus, a felicidade dele, pois que para isso ele viera. Viver com o povo, sofrer as aflições do povo, sobretudo esclarecer e libertar o espírito do povo das grilhetas vigorosas da ignorância. Agora essa frase é impactante e me chocou algumas vezes que eu a li. Jesus experimentava, porém, superlativo sofrimento, porque o povo não o compreendia. O sofrimento que decorre do amor desdenhado. E várias vezes eu fiz uma reflexão. Será que esse amor desdenhado que Jesus tinha, esse sofrimento superlativo, porque o povo não o compreendia, será que esse sofrimento que decorre do amor desdenhado não acontece hoje conosco, que muitas vezes procuramos não compreender Jesus, procuramos não aplicar as suas lições, procuramos ser tão interessados nas coisas materiais que muitas vezes relegamos o culto do Evangelho no lar? É uma reflexão que eu concito vocês a fazerem, como eu farei também. É preciso observar isso com cuidado. Vamos agora ao livro Jesus, o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, na página 153, que tem o título Perfeição, que é o título do capítulo. E ela começa dizendo: a incessante luta do espírito é direcionada para a perfeição relativa que lhe está destinada. E ela segue: a fim de que seja alcançada essa meta excelente, o método se encontra intimamente gravado no amor, congênito no amor, que é recurso valioso para facultar o entendimento em torno dos acontecimentos, suas oportunidades e das pessoas, suas irmãs espirituais, nossas irmãs espirituais, iluminando-se com o discernimento que capacita o ser para novos empreendimentos e lutas. Lindo. Vamos agora à página seguinte, a página 154. Jesus, o homem sábio e nobre, compreendeu essa dificuldade inerente ao estágio de desenvolvimento dos seus contemporâneos e, enquanto dissertava sobre a necessidade do amor em relação aos adversários, propôs enfaticamente a necessidade da perfeição. E ela continua: impossibilitados de compreender as sutilezas morais dos ensinos de Jesus, aquelas mentes imediatistas e ensombradas, envolvidas pela sombra, e nós já falamos várias vezes, mas olha, assim que
terminar esse parágrafo, nós vamos dar um lembrete para vocês. E você que nos acompanha, que ainda não viu essa parte da veneranda benfeitora Joana de Ângeles sob sombra, que é a parte que Jung nos oferece esse esclarecimento, nós vamos acrescentar já já. Vocês não vão sair daqui sem mais essa luzinha para poder entender o pensamento de hoje de Jesus e de Joana de Ângeles. Eu vou reler. Impossibilitados de compreender as sutilezas morais dos ensinos de Jesus, aquelas mentes imediatistas e ensombradas necessitavam de um modelo que lhes permitisse o entendimento. E assim, o mestre apresentou o Pai como a síntese absoluta que é da perfeição, no entanto, inalcançável, pois que o espírito criado jamais poderá ser igual ao seu Criador. Agora nós vamos voltar à questão da sombra. Nós vamos, então, procurar aqui a ajuda de um livro maravilhoso da veneranda benfeitora Joana de Ângeles, Triunfo Pessoal. É um livro lindo, maravilhoso, da 2002, quando ela diz aqui na página 19, a sombra, significando o lado escuro da personalidade, pode ser analisada como herança dos atos ignóbeis, ou seja, desprezíveis, baixos ou infelizes, que o espírito gostaria de esquecer ou negar, mas que prosseguem em mecanismo de punição, dando lugar a conflitos e complexos perturbadores, expressando-se de forma densa. São aqueles atos, claro, que a sombra nem sempre representa as coisas negativas. Há coisas também positivas que nós adquirimos porque compreende o somatório de todas as experiências que adquirimos em outras existências, em várias reencarnações, e que estão registradas em nosso inconsciente, como nós vamos ver a seguir. No livro Tesouros Libertadores, aqui de Joana de Ângeles, no ano de 2014, no capítulo 23, ela diz o seguinte: o inconsciente humano pode ser comparado a um oceano imenso, sendo a sua consciência um pequenino barco, quase à deriva, ao sabor das ondas que emergem e o sacodem. Então, a consciência nossa é um pequenino barco, quase à deriva, ao sabor das ondas que emergem e o sacodem no oceano. E o inconsciente nosso, com o inconsciente humano, pode ser comparado a um oceano imenso. E a nossa consciência a um barquinho pequeno. Por aí vocês vejam que a nossa sombra está colocada no inconsciente. São as nossas realizações de outras existências. Mas vamos mais para vocês observarem. Por que é que ela toca, que nós tocamos isso para vocês entenderem que Carlos Gustavo Jung classificou em inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. Nós vamos explicar. O inconsciente pessoal, o conteúdo dele representa, segundo o respeitável professor Jung, experiências pessoais ao longo da vida de cada um. E o inconsciente coletivo, o conteúdo dele, são as experiências da coletividade ao longo da história da humanidade, que nos influenciam. Mas não é bem assim. Vejam agora a elegância, eu digo a elegância porque a veneranda benfeitora Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, uma busca interior, nas páginas 62 e 63, ela escreveu: Jung concebeu o inconsciente coletivo, que seria uma presença no indivíduo com todas as experiências e elementos mitológicos do grupo social, decorrentes da estrutura hereditária do cérebro humano. Olhem, eu vou reler. Ela escreveu: Jung concebeu o inconsciente coletivo, que seria uma presença no indivíduo com todas as experiências e elementos mitológicos do grupo social, decorrente da estrutura hereditária do cérebro humano. Autodescobrimento, uma busca interior, páginas 62 e 63.
Mas agora vocês vão ver no livro Triunfo Pessoal, na página 23. Está aqui, Cléide, não é para você, a página 23, Triunfo Pessoal. Agora vem a elegância dela para discordar do mestre Carlos Gustavo Jung, mas mostrando a luz espírita do pensamento dele, quando ela escreve: embora reconheçamos a oportuna tese como de valor incontestável, pensamos que esse inconsciente coletivo corresponde às experiências vivenciadas por cada pessoa no processo da evolução, passando pelas etapas reencarnacionistas. Pronto, aí vocês estão já esclarecidos onde é que a sombra fica no inconsciente, acumulando ali todas as experiências que adquirimos, boas e positivas, e as negativas, de cada etapa reencarnatória. Agora vamos continuar com o Evangelho aqui, Jesus, o Evangelho à luz da psicologia profunda, na página 154. Essa busca da perfeição que Jesus recomenda sugere a transformação moral incessante, a superação do ego severo e vigilante, facultando a libertação do self, o espírito, porque vocês já sabem, cujo campo de ação ainda se encontra impedido para a sua plena e total manifestação. Página 154. O amor ao próximo, recomendado por Jesus, pode ser definido como companheirismo, solidariedade no sofrimento e na alegria, amizade nas situações embaraçosas, capacidade de desculpar sempre, produzindo uma vinculação afetiva que suporte os atritos e os conflitos típicos de cada qual. Viram que definição linda? Agora vejam na página seguinte: pelo seu significado profundo, o amor ao próximo é um amor diferenciado daquele que deve ser oferecido ao inimigo, a quem se fez ofensor. Amar o inimigo é não lhe retribuir a ofensa, é não o detestar, não o conduzir no pensamento, conseguir libertar-se da sua afronta e agressividade, terminando por amá-lo. Viram que coisa linda para se desvincular dessas energias negativas? Vamos ainda na página 155, quando Joana é taxativa, quando ela diz: o amor libera aquele que o cultiva. Quem cultiva o amor se liberta. O amor é penetrante e altera o comportamento, dulcificando quem o exterioriza, que é tornando doce as vibrações de quem exterioriza o amor. E aquele que o recebe também fica dulcificado, já que o amor procede de vibrações saturadas do eu superior. Viram que beleza a oportunidade de nós amarmos e perdoarmos os nossos inimigos, a libertação que nós conseguimos? Na página 156, a veneranda benfeitora nos diz: o homem e a mulher contemporâneos sofrem de bloqueios profundos no inconsciente a respeito da necessidade de perfeição, encontrando-se mais preocupados com a conquista de recursos, aquisição de bens e consumismo, descuidando-se do mais essencial, que é o esforço para auto-abrir-se aos pressupostos espirituais de Jesus como terapia e solução para as questões afligentes do cotidiano. Página 157. O esforço pela perfeição é válido, reforça a veneranda benfeitora Joana de Ângeles, porque se antepõe à sombra, elimina projeções negativas, estabelece pilotis de harmonia, contribuindo para o bem-estar do indivíduo em qualquer situação que ele surja. Em outro livro, Joana de Ângeles nos fala que o objetivo do Evangelho de Jesus é iluminar a sombra, fazendo com que ela se dilua pela luz do amor. É isso, o nosso passado irá ser diluído, a parte negativa, e teremos a parte positiva,
em ação, em aprimoramento, em complemento, em crescimento espiritual também. Na página 158, ela ressalta: Jesus é, em todo o seu ministério, um homem são, sadio, saudável, transitando por um mundo enfermo, doente e trabalhando este mundo para que se assemelhe àquele mundo de onde ele veio e que oferece a todos quantos desejem segui-lo. Vocês estão vendo? O trabalho de Jesus é gigantesco para transformar o nosso planeta, que ele veio, para que ele veio, que ele é o nosso governador, o nosso construtor, o nosso modelo e o nosso guia. Na página 158, ela diz: na tentativa de buscar-se a perfeição moral, já se pode sentir os seus efeitos salutares no íntimo, pela satisfação de encontrar-se empenhado na autoliberação e autossuperação da sombra. Que esse é o nosso objetivo: iluminar a sombra, autossuperar-se com as novas realizações no campo do bem, do amor e da luz que nós estamos realizando nesta encarnação, sob a égide e orientação do Evangelho de Jesus. Por isso que nós vamos agora voltar a esse livro lindo, Rejubila-te em Deus, de 2013, quando a veneranda benfeitora, no capítulo 29, escreve um parágrafo maravilhoso. Gravem no coração e na mente: o Senhor do Universo não aplicaria mais de 2 bilhões de anos para que a vida se iniciasse no orbe terrestre até alcançar o nível da razão e do discernimento, da consciência e do saber, se a mesma não tivesse a finalidade sublime da perfeição. Por isso que nós viemos reencarnar na Terra, não para sofrer, mas para adquirir uma bússola infalível, que é o Evangelho de Jesus, que nos guia, que nos orienta e que nos favorece a nossa elevação espiritual na busca constante da nossa perfeição através do amor. Por isso que nós vamos oferecer a vocês como sobremesa uma história de Malba-Tahan, quando ele conta que no mosteiro, no Oriente, há muitos e muitos anos, o mestre estava assustado porque tinha um espírito encarnado, um dos seus alunos, mas que era muito afoito, muito desobediente, muito assim procurando as coisas mais fáceis, como se fosse progredir com rapidez, seria tão fácil e possível, ainda mais naquela época, e o mosteiro era budista. Então o rapaz chegou uma certa manhã, todo vestido de branco, e disse: mestre, agora eu me visto todo de branco, me alimento somente de legumes, verduras, a maioria verduras, alface, coentro, couve. Então, desse jeito, breve, eu estarei conquistado a perfeição e a iluminação, estarei sentado ao lado de Buda. O mestre calmamente o olhou com compaixão e disse: meu filho, vem até a janela. E aí, da janela, ele olhou para baixo e estava ali a horta do mosteiro, que reservava as atividades para todos que ali trabalhavam, e por infelicidade deixaram a portinha aberta, e um cavalo bonito, todo vestido de branco, estava ali a se alimentar das hortaliças, das alfaces, das couves. Ele disse: meu filho, você se vestiu de branco, está comendo somente hortaliças e verduras com o objetivo de iluminar-se. Olha aquele cavalo, todo vestido de branco, comendo o que você come, e será sempre cavalo. Lembre-se que uma coisa nos difere dele, diferente, é a nossa capacidade que nós temos de amar. Quanto mais nós amamos, quanto mais nós utilizamos a capacidade de perdoar, e quanto mais esse amor nos envolva e se irradie, a ponto de chegar um dia que não precisarmos mais perdoar ninguém, porque não seremos tocados nem magoados pelas ofensas que os outros nos fizerem.
o nosso amor estará plenificado em nossa existência, irradiando-se e favorecendo todos aqueles que encontrarmos pelo nosso caminho. É assim, meus queridos irmãos, que Jesus queria nos passar. Quando ele disse, claro, ficou bem esclarecido, e devemos buscar. A nossa meta é Deus, ele nos deu uma meta. É a mesma coisa que certa vez eu ouvi em um dos livros bonitos árabes, Khalil Gibran Khalil, quando ele disse: leve a sua vida, tentando todas as noites tocar as estrelas. Certo que você irá desencarnar um dia sem tocá-las, mas olhará na outra dimensão as suas mãos e elas não estarão meladas com o lodo da imperfeição, nem da podridão, nem sequer desses terríveis crimes que dão tanto impacto à imunidade como à corrupção. As suas mãos estarão limpas. Assim também, mantenha as suas mãos voltadas para Deus e, através da oração, ligue-se ao Criador, fortaleça-se na oração, exteriorize esse amor para que outros sintam o seu exemplo e sejam corajosos para seguir Jesus, traçando também as suas pegadas. Caminhemos, como diz a veneranda Joana de Ângeles, espalhando estrelas de esperanças no caminho de todos aqueles que sofrem, e tenho a certeza de que, se fizermos isso, como diz Joana, um dia essas estrelas estarão brilhando em nossos próprios caminhos. Que Jesus nos abençoe, que nos envolva com a sua paz, com a sua luz e com o seu amor, e que em todas as oportunidades manifestemos o nosso testemunho, a nossa fidelidade a Jesus e ao seu evangelho, e, acima de tudo, sigamos a doutrina codificada por Allan Kardec como consolador prometido, decorrente da intercessão de Jesus junto ao Pai Celestial, que nos permitiu receber para esclarecer as nossas mentes e o nosso coração. Que a bênção de Jesus esteja sempre presente em seus corações, abençoando os seus lares, o seu local de trabalho, as suas convivências, para que você, em todos os instantes, seja um representante de Jesus, sendo visto e observado e seguido por aqueles que também têm necessidade de conhecer o Mestre, como você já conhece através da doutrina espírita. Que Jesus nos abençoe e nos envolva perenemente com a sua paz. Deus os abençoe, meus queridos irmãos, hoje, amanhã e eternamente. Que assim seja.